Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Temi Lima e quero trazer um assunto para você que hoje está norteando aí o, as internets, as mídias sociais, enfim. O tema que eu vou trazer aqui é um tema que pouca gente se atreve aí a, a falar, mas que nós gostaríamos de estar trazendo uma reflexão para você pensar. Nós temos visto aí quem está envolvido com os materiais literários, enfim, com livros, tem percebido que hoje todo mundo é youtuber, todo mundo conhece livro, todo mundo conhece literatura e assim por diante. Mas é interessante observar que existem alguns critérios importantes e que precisam ser devidamente e adequadamente analisados. Vocês têm percebido, e não são poucos, o tanto nas mídias sociais, o tanto de livro que tem aparecido. Editoras seculares tentando se linkar com o povo evangélico e fazendo parcerias e se juntando, porque veem e descobrem que o povo evangélico é um alto poder de venda e de aquisição. E com isso, o mercado literário ele tem tomado um viés que tem realmente sido desesperador. Grandes editoras têm passado por momentos difíceis, não só pela economia, não só pela dificuldade, mas também pela falta de comprometimento por parte de editoras menos conhecidas e que lançam a qualquer custo qualquer tipo de material para sobrevivência, enfim. E todo mundo hoje se sente na condição de ser um editor. Bom, eu quero falar especificamente de pessoas que são pregadores e que não têm absolutamente nada a ver com escritores e que acabam trazendo para o mercado literário obras de péssima qualidade, obras assim terríveis. Por quê? Porque essas pessoas estão acostumadas a uma pregação aqui, outra pregação acolá, hoje eu falo de uma coisa aqui, outra acolá, e com isso entendem que pode ser uma fonte de renda escrever um livro para quando vai pregar, vender. E teve um período da história em que foram os DVDs, depois foram CDs, e depois começou a ser as mídias lançadas, enfim. E a coqueluche do momento é você ir pregar, ir numa igreja, né? E você ter o seu material, chamado material. Se esse material é de boa qualidade ou não, não importa. O importante é que ele leve para vender. E quem vai comprar é um leigo. Faz lá alguma coisa de muito interessante e pronto. A sua obra está em evidência. E com isso nós temos abraçado muita coisa terrível que tem chego aí ao mercado literário. E atrapalhando, inclusive, editoras sérias que têm todo um trabalho por trás que envolve vários fatores. Então, por exemplo, uma pessoa que escreve um livro, ela não tem um comprometimento artístico, estilístico, para poder desenvolver uma obra. Ela cai na mão do quê? Daquilo que hoje é conhecido como ghostwriter. É aqueles, em inglês, significa escritor fantasma. Né? É a pessoa que escreve o livro e não coloca o seu nome, e aí então o camarada, como ele está na mídia, como ele está pregando em vários lugares, ele leva o nome dessa pessoa e pronto, está feito o negócio. Se o livro é de boa qualidade ou não, não importa. O camarada foi contratado, ele escreve aquele livro e pronto. Ele lança para algum, joga na mão de algum editor, que para mim é um pseudo-editor, e a partir daí ele coloca o nome dessa pessoa que está na mídia e ele vira um escritor. E é isso que tem acontecido. Mas existe ainda uma outra área, o autor independente. O camarada, ele chega lá, ele tal, que é a mensagem dele, ele fala um bocado de besteira por aí, mas ele resolveu que ele agora é escritor, porque ser escritor é bacana, traz know-how, ele é conhecido, e aí vai. Né?
E ele faz aquele aparato todo e, de repente, ele lança o livro, uma capa bonita, paga lá um camarada para poder fazer uma capa daqui para ele, pronto. E está na mídia, ele agora é um escritor. E isso tem realmente me preocupado muito. O pior é quando você encontra algum tipo de ministério, né, que endossa, tá, a incapacidade intelectual dessa pessoa para se tornar um escritor. É duro isso, mas é uma realidade. E tem mais, tem muito mais coisas. Por exemplo, quando uma pessoa escreve um livro, será que ela tem conhecimento do que seja um autor e do que seja uma autoria? Será que ela está preparada para entender o significado de um autor? Eu vou trazer aqui uma diferença entre um autor e uma autoria, para você ver. O autor, por exemplo, ele é o responsável pela criação de um conteúdo de forma original, ou seja, todo o que está dentro do seu trabalho é original porque ele é quem está tomando a direção de produzir algo. Esse conteúdo ele pode ser literário, científico, pode ser artístico, o que posteriormente pode vir se tornar uma peça teatral e assim por diante. Enquanto a autoria, né, é um pouco diferente, porque ela se refere aí à condição de uma pessoa ele estar trabalhando em uma obra. Por exemplo, ele pega uma obra que é em inglês, é feita uma tradução, ele está trabalhando naquela obra, então ele não é o autor, mas a autoria de preparação daquele trabalho é dele. E isso pode ser de formas legais, ética, pode ser até em questão dos direitos autorais, enfim. Você tem uma condição, por exemplo, de J.K. Rowling, por exemplo, que é a autora, né, da série do livro do Harry Potter, por exemplo. Né? Ela é autora, mas a autoria é de Harry Potter, todo o envolvimento que está por ali. Então, esses são pequenos detalhes que fazem de uma pessoa um verdadeiro autor. O autor, na verdade, quando se escreve um livro, tem tanta coisa por trás. Essas pessoas que estão aí lançando um livro à torta à direita, ela pensa que, na verdade, ela é um autor. Mas qual pesquisa? Que tipo de pesquisa ela fez? Que tempo ela se desenvolveu para poder executar essa pesquisa para que ela possa ter uma base para colocar o seu conteúdo no seu livro? Elaboração. Elaborar algo demanda um tempo para você colocar todo um trabalho, todo um esqueleto, para você poder produzir alguma coisa. Eu não vejo nesses materiais que eu tenho visto, que eu tenho recebido, de muita gente, e graças a Deus o canal Pentecostais Arminianos, ele tem essa boa referência de ter credibilidade junto às editoras e junto a alguns escritores, não? Porque tem muito autor bom no anonimato. Mas o foco hoje não é esse, né? São pessoas que, na verdade, não são escritores, mas querem, a todo custo, tornar-se um escritor. E aí o mercado é invadido por esse tipo de pessoa. Nós temos visto aí a falta de planejamento estrutural para a escrita de um livro, pesquisa e conhecimento dentro da elaboração, tempo e dedicação para você poder buscar e falar o seguinte: olha, essa obra aqui, eu passei por isso aqui foi por causa disso, disso, esse fator está sendo colocado no livro por causa disso. Enfim, se quem está escrevendo, ele se preocupa na colocação da primeira pessoa, da segunda pessoa, ou até mesmo de uma terceira pessoa, se ele segue uma metodologia científica para que tenha uma elaboração e um conteúdo. Então, a tristeza maior aí é em relação a ver o que o mercado literário nacional tem sido invadido por tanto lixo, tanta porcaria que nos cerca. Eu quero trazer isso e quero a tua opinião. Quero que você escute, que você use e tal, e deixe sua opinião. O que você achou, o que você pensa dessa linha de pensamento. Livrarias, hoje nós temos um negócio que está ficando tão sério, que nós temos livrarias fazendo de tudo para se tornar editora, porque descobriu que pegar qualquer porcaria, colocar uma capa bonita e colocar na sua livraria, vai vender, vai lhe trazer mais recursos. É duro, mas é o que está acontecendo. Eu não vou citar nomes nem nada, porque não vem ao caso, mas nós temos hoje tanto lixo, mas tanta porcaria,
que é desesperador ver o que hoje está acontecendo. Então, quero deixar aqui não a minha indignação, porque quem é, e quem não é, nunca vai ser. Mas trazer para você essa linha de pensamento. Deixa aí teu comentário, vê o que você acha dessa linha de pensamento, tá bom? Para que a gente possa ter um trabalho mais sério no mercado literário, tá bom? E quero aí levantar a bandeira para que as editoras mais sérias e tal se levantem e deem sua opinião também, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.